A situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ganhar um novo capítulo e um capítulo bem intenso. Uma nova ordem judicial apertou e muito o monitoramento sobre ele, o que já gerou reações e levantou várias dúvidas sobre os próximos passos desse processo todo. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Por que, de repente, essa intensificação toda? O que será que aconteceu para levarem as autoridades a uma medida tão drástica assim? Para a gente entender o que está rolando, a gente precisa olhar para a decisão que deu início a tudo isso. Então, vamos lá. Tudo começa com uma ordem que veio direto do Supremo Tribunal Federal. E essa ordem elevou a vigilância sobre o ex-presidente para um nível completamente novo, bem mais rigoroso. A ordem do ministro Alexandre de Moraes é bem clara. Vigilância total, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ali nas imediações do condomínio, em Brasília, onde o Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar. Então vamos aos detalhes. A ordem partiu do ministro Moraes, lá do STF, mas quem está executando, quem está no dia a dia, é a Polícia Penal do Distrito Federal. E tem um ponto bem importante. A ordem diz que essa vigilância toda tem que ser discreta, sabe, sem fazer alarde, sem incomodar os vizinhos. A ideia é monitorar, não virar um espetáculo. Bom, e uma decisão como essa, claro, ia gerar uma reação, né? E não demorou muito para isso acontecer. Vamos dar uma olhada em como essa resposta veio a público, principalmente pelas redes sociais da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Poucas horas depois da notícia vazar, a Michele Bolsonaro postou uma mensagem com um tom bem emocional, bem forte. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, sabe, a cada dia que passa o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Nós vamos vencer. Muita gente, claro, interpretou isso como uma resposta direta à nova medida de vigilância. E um detalhe que chama a atenção é que a publicação não falava diretamente da ordem de vigilância, mas o timing da postagem deixou o contexto bem claro. Além do texto, tinha uma imagem com as cores do Brasil e declarações de fé, como o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Ok, mas por que essa medida agora? Essa decisão do STF não veio do nada. Ela foi baseada em 3 justificativas bem centrais que foram apresentadas pelas autoridades. A lógica por trás disso parece seguir a uma linha bem clara. Primeiro, tanto a Polícia Federal quanto a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falaram que existia e aqui eu cito, renovado risco de fuga. Segundo ponto, o julgamento do Bolsonaro por tentativa de golpe está bem aí, marcado para começar no dia 2 de setembro. E o terceiro elemento que parece ter pesado bastante na decisão foi a descoberta de um rascunho de pedido de asilo para a Argentina no celular do ex-presidente. E quando a gente coloca os fatos numa linha do tempo, a coisa fica ainda mais nítida, olha só. O rascunho do pedido de asilo tem data de fevereiro. Aí, meses depois, em 26 de agosto, vem a ordem de vigilância do STF. E isso poucos dias antes do julgamento marcado para o dia 2 de setembro. Parece que os eventos estão bem conectados. E a história não para por aí, não. A situação continua se desenrolando. Agora, tem um novo pedido da Polícia Federal na mesa que busca intensificar ainda mais o controle sobre o ex-presidente. E a mudança que eles estão propondo é bem grande. A situação atual é de vigilância do lado de fora, monitorando a área em volta do condomínio. O novo pedido da PF é para ter acesso interno, ou seja, eles querem autorização para que as equipes possam entrar na casa do Bolsonaro. É uma escalada e tanto no nível de monitoramento. E qual é a justificativa para esse passo a mais? O argumento da Polícia Federal é que só a tornozeleira eletrônica não é o suficiente para garantir que a prisão domiciliar seja cumprida de forma efetiva. E como é que está o andamento desse novo pedido? Bom, o ministro Moraes já encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, dar o seu parecer. Só depois dessa análise da PGR é que vai sair uma decisão final. Ou seja, o assunto ainda está em aberto. E todo esse desdobramento acaba nos trazendo uma questão bem maior para a gente pensar. Num contexto de prisão domiciliar, onde exatamente fica a linha que separa a segurança necessária para o processo de uma vigilância que pode ser vista como intrusiva? É um debate bem complexo e esse caso joga um holofote enorme bem em cima dessa questão.